noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje nós estamos já começando uma semana comemorativa do aniversário de Bezerra de Menezes. Quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Luiz Carlos, que vai falar da vida e obra de Bezerra, né? Mas antes disso, nós vamos convidar o Rogério para fazer a nossa página introdutória, nossa página de ambientação. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos inspire. A gente vai fazer a leitura do livro Pão Nosso, a lição 116, com o título Ouçam-nos. É baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 29, que diz assim: Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí o Emmanuel, através do Chico, traz a seguinte reflexão para a gente. Ele diz assim: a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho do bem. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do Espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Essa mensagem aqui é para a gente refletir, porque a gente, através da doutrina espírita, a gente sabe que somos espíritos e que precisamos da experiência no corpo de carne para que a gente desenvolva as nossas aptidões imortais, as nossas aptidões de espíritos, desenvolver as nossas capacidades. Nós fomos criados simples e ignorantes, e
ao longo das eras, ao longo dos tempos, é que a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades, assim como com o corpo também a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo a nossa capacidade motriz. O nosso intelecto a gente vai desenvolvendo com o trabalho, com as relações, as emoções, tudo no seu tempo. E a gente sabe, desde o estudo das escrituras do cristianismo até o advento do espiritismo que Kardec codificou para a gente, que como espíritos nós somos reencarnacionistas e que nos agrupamos por afinidade. E ele fala que justamente isso, a gente fica querendo comunicação, mas nem sempre as comunicações vai fazer com que a gente realmente se transforme, porque a essência da doutrina é que a gente se esclareça, se espiritualize e desenvolva as nossas virtudes, se liberte dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Através da doutrina espírita e através das antigas escrituras cristãs, a gente vê que sempre houve, em todos os tempos, comunicações espíritas, comunicações de espíritos desencarnados com os encarnados trazendo esclarecimento. E sempre houve os mensageiros de Deus nos ensinando o caminho da verdade, o caminho da nossa evolução. Nós é que precisamos meditar para que a gente não se perca nas ilusões, nas influências da matéria e nos nossos vícios e fique de desculpismo para trilhar o nosso caminho. Que a gente possa realmente se apegar às verdades eternas. E ele questiona aqui o fato de que a família terrestre nem sempre tem continuidade no mundo espiritual, porque como homens encarnados, a gente às vezes quer algumas coisas, mas como espíritos pensantes, nós estamos em graus diferentes de entendimento e os corações nem sempre estão, quando desencarnam, estão no mesmo ambiente. Então, quem está mais na retaguarda não consegue perceber os mais evoluídos. Esses mais evoluídos é que, por misericórdia e compreendendo as leis de Deus, vêm ao nosso encontro nos estimular a caminhada, tá? Nós, na retaguarda, permanecemos ainda sem percepção total dessa realidade e dessa comunicação. A gente tem uma intuição, mas não consegue perceber. Então, muitas das vezes, os nossos entes queridos estão próximos de nós, estão nos influenciando, mas a gente não reconhece, não percebe. E por isso que também, muitas das vezes, a gente não tem diretamente uma comunicação nas salas mediúnicas de um ente querido, de um familiar querido. Mas ele diz aqui que isso não é motivo para que a gente abandone os ensinamentos e as verdades que a doutrina espírita traz para nós. Cabe a nós refletir mais seriamente nos ensinamentos e para consolidar esses ensinamentos e não cair nas malhas dessas ilusões que nos afastam dos ensinamentos verdadeiros. Essa é a lição de hoje. Agradecemos ao amigo Rogério pela página introdutória. Vamos então levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nas sacadas de caminho, que abre as portas para que a gente possa meditar, refletir, sentir e viver a mensagem consoladora de Cristo, e também estudarmos a codificação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, para que a gente possa, através da essência das obras básicas e das obras complementares, tirar dúvidas e, ao mesmo tempo, nos prepararmos
para atender o convite de auxiliar esse planeta em transição, esse planeta caminhando para a regeneração. Aproveitando que nós estamos aqui, que possamos agradecer a oportunidade de mais uma vez colaborar com essa casa de caminho e ao mesmo tempo possamos vibrar por todos os frequentadores, participantes, voluntários que venham ao longo dos anos nessa casa auxiliando ainda mais a base da divulgação doutrinária, a divulgação do Evangelho do Cristo, espalhando essa mensagem na comunidade do Eucaliptal, espalhando essa mensagem pela cidade de Volta Redonda e agora com as redes sociais levantando ao mundo, dando a palavra de consolo àquele que mais precisa. Que nós possamos, através da palavra de Luiz Carlos, junto com seus amigos espirituais, aprendermos um pouco mais hoje da história de Bezerra de Menezes, o aniversariante da semana, para que a gente possa compreender, através da vida e obra de Bezerra de Menezes, lições necessárias para o nosso autoaperfeiçoamento, caminharmos na estrutura do homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos passar a palavra então para o Luiz Carlos, que ele vai falar sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos acordar, não vou deixar ninguém dormir não, tá? Bom, gente, que Jesus nessa noite nos abençoe, nos ampare, nos dê a paz necessária que precisamos. E que essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa, como sempre, nos amparar, nos iluminar e dar a oportunidade de cada um de nós de magistrar aquilo que viemos na Terra desenvolver. Cada um no seu tamanho, na sua pequeneza, mas todo mundo tem uma obra dentro de si para refazer. Não importa o tamanho da sua obra, mas o que importa é que você está constante nessa caminhada e não desiste nunca. Vai ter os obstáculos, as dificuldades, mas nós temos que ir em frente. E hoje nós vamos falar de uma figura que deixou, esse legado, inclusive pela nossa sorte, o mentor espiritual da nossa casa, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então nós vamos falar um pouco da história da vida desse homem, que veio na Terra, trazia o seu legado em nome do Cristo e na sua militância, em todos os cargos que ele teve público, na caminhada dele, ele não deixou se corromper com nada, mas trouxe o seu legado, um homem que deixou um exemplo de vida, de pai, de marido, de médico, e de tantas coisas que nós todos possamos seguir essa mentalidade, desse homem que passou. Então, na história dele, a gente vai ver que é Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, nasceu popularmente como Dr. Bezerra de Menezes, ou simplesmente Bezerra de Menezes, lá no Riacho do Sangue, num lugar chamado hoje em dia Jaguaretama. Lugar, eles têm um nome tupi-guarani, que se a gente prestar bem atenção, fala assim, nossa, que nome estranho, estrangeiro, não é estrangeiro, não, é no Brasil mesmo. Isso foi aos 29 de agosto, de 1831, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele chegou, no caso, a 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro foi o final dele, que foi a morte dele. Então isso aqui é um respaldo do começo dele. Foi médico, foi militar, foi escritor, foi jornalista, político,
e expoente da doutrina espírita no Brasil. A doutrina espírita foi mais por último, ele já estava com 56 anos, quando ele entrou nesse legado de conhecer a doutrina espírita. A infância e juventude, né, descendente de antiga família de fazendeiro de criação, né, ligada à política e militarismo, né, e na província do Ceará, era filho de quem? De Antônio Bezerra de Menezes, eminente coronel da Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Bezerra, quer dizer, a família Bezerra, lá no Ceará. A essa história dele, da infância e da juventude dele, em 1838, aos 7 anos, estava apenas com 7 anos de idade, ingressou na escola pública, né, da Vila Frade, adjacente ao lugar Riacho do Sangue, onde em 10 meses aprendeu os princípios de educação alimentar. Com 10 meses ele se alfabetizou. Quer dizer, não é uma mente qualquer, né? Não é um homem qualquer, é um homem que veio já também direcionado nessa gama também da equipe de Jesus Cristo também, né? Para trabalhar nesse campeonato aí, né? De trazer a mensagem, a paz para todos nós, né? Em 1842, com consequência, né? É isso, 1842, com consequência de perseguição política e dificuldade financeira, a sua família mudou para a antiga vila, a vila maioridade, né? Que no caso ali é Serra do Martins, no Rio Grande do Norte, onde o jovem, então, com o quê? 11 anos de idade, matriculou na escola pública de latim. Em 2 anos, substituía já o seu professor, né? Quando o professor não poderia comparecer às aulas, ele já com 2 anos de estudo lá, ele já assumia a sala de aula. É um espírito qualquer? Não é, né? É um espírito que perseverante, e eles não tinham lá assim a vida deles financeira não era uma vida boa, entendeu? Dificuldade. Em 1800, vocês vão prestar atenção que tem muita data, tá? Muita data, que é muito percalço, é muita estação que passou pela vida desse homem. 1846, a família retornou à província do Ceará, fixando residência na capital Fortaleza. O jovem foi o quê? Matriculado no Liceu do Ceará, onde concluiu seus estudos preparatórios. Ele estava nessa época aí, né? Novinho ainda, né? Mas mesmo assim, já trazendo no seu bojo desse ensinamento. Em 1851, ano do falecimento do pai dele, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde naquele mesmo ano iniciou os estudos de medicina na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Novinho, já estava enfiado já na sala de aula de medicina. Quer dizer, esses homens de escola que veio na linhagem de Jesus, eles já vieram orientados da espiritualidade, como todos nós, cada um no seu quadrado, né? Mas de trazer aquele legado que era preciso no mundo espiritual. No ano seguinte, 1852, ingressou, né? Ingressou como praticante interno, residente, quer dizer, hoje aí, esse pessoal que é médico de medicina, eles falam de residente, quando você está preparando na faculdade, né, os seus ensinamentos e as aulas práticas, né, no Hospital de Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, para prover os seus estudos, dava aula de filosofia e de matemática. Aí a gente vê em algumas passagens aí a história dele, daquele aluno que vai lá e matricula com ele para assistir a aula de matemática, que ele estava passando por situação difícil de dinheiro naquela época.
não está aqui nos contêineres aqui, mas a gente lembra dessa passagem. E ele recebeu dessa pessoa que foi lá procurar aula uma certa quantia, justamente que ele precisava para acertar algumas coisas. E o aluno nunca mais apareceu. E o dinheiro virou, quer dizer, providência divina, né? De estar ajudando esse moço nessa caminhada, né? Carreira da medicina. Obteve, né, o doutoramento, né, de graduação em 1856, com a defesa da tese, né, diagnóstico do cancro. E por essa altura abandonou o último patrocínio e modificou, no caso ali, o S do nome dele, que era Bezerra de Menezes com S, e ele passou a assinar Bezerra de Menezes com Z. Daí para frente o S subiu no nome dele. E passando a assinar, no caso, simplesmente como Adolfo Bezerra de Menezes. Nesse ano, o governo imperial decretou a reforma, né, no corpo de saúde do Exército Brasileiro. Ele notificou, chefiou como que cirurgião-mor, quer dizer, ajudante dele, né, o doutor Manuel Feliciano Pereira Carvalho, antigo professor de Bezerra de Menezes, e que se encontrou no trabalho como o quê? Como seu assistente. Colocou ele como assistente mor, ajudante, né? Auxiliar no dia de hoje, né? Ou um enfermeiro que ajuda os médicos no trabalho, como o nosso amigo ali, né? Enfermeiro, né? Precisa de alguém, de repentemente, de uma ajuda. O cara não está formado naquilo ali, mas ele já estava já dentro do campo da medicina, já, justamente para isso. Ia continuar na carreira da medicina dele, né? 27 de abril de 1857, né? Candidatou-se ao quê? Ao quadro de membro titular da Academia Imperial de Medicina, com a memória algumas considerações sobre o campo, que era uma matéria que ele tinha feito uma tese lá atrás no trabalho, encarado pelo seu tratamento. E aí, nesse meio tempo aí, né, o acadêmico de José Pereira Rego leu esse parecer desse trabalho que ele tinha feito, né, e deu, né, esse parecer para ele, né, nessa época, como não acreditasse, né, muito bem nessa situação desse estudo dele, tipo assim, a coisa de hoje, né, fulano é muito novo, né, para poder participar e estar dando contribuição de alguma coisa. Aí ele, esse senhor deu esse parecer em sessão em 11 de maio, né, e tendo eleição, né, transcorrida dia 18 de maio, e a posse em 1º de junho do mesmo ano. Quer dizer, as coisas na vida de Bezerra de Menezes aconteciam muito rápido, né? Mesmo achando que ele estava fazendo uma coisa, ele já estava sendo aprovado naquilo ali, as pessoas estavam indicando ele, botando ele para assumir várias coisas que muitas das vezes ele não estava, nem ele mesmo estava assim, dizendo assim, eu quero fazer, eu fazer aquilo, mas as pessoas viam nele um pedestal e confiavam nele, naquilo que ele estava fazendo. Em 1858, né, candidatou-se a uma vaga de lente substituto da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Nesse ano, saiu a sua nomeação oficial como assistente de corpo de saúde do Exército, no posto de capitão-tenente. Vocês viram como é que as coisas dele, tudo ia encaixando e numa rapidez muito grande, entendeu? Uma coisa que as pessoas vão levar 2, 5 anos para fazer, ele simplesmente dentro de um ano, ele fazia um monte de coisa que as pessoas ficavam até
pensativo, né? Em 6 de novembro desposou Maria Cândida de Lacerda, que viria a falecer de mal súbito em 24 de março de 1863, deixando 2 filhos, um de 3 anos e outro de 1 aninho de idade só. Quer dizer, ele ficou, a mulher dele faleceu, ele com esse monte de cargo, um monte de coisa para fazer, e além disso, com 2 crianças ainda. No período de 1859 a 1861, exerceu a função de redator dos Anéis Brasilienses de Medicina, periódico à Academia Imperial de Medicina. Em 1865, desposou em segunda núpcia Cândida Augusta Lacerda Machado, irmã por parte de mãe de sua primeira esposa, e que cuidava de seus filhos até então, com quem teve mais 7 filhos. Ele tinha 2 filhos da primeira mulher, essa mulher que era supostamente irmã da outra por parte de mãe. Ele teve 7 filhos com ela, quer dizer, no total, a família dele, só de filho, teve a faixa de 9 filhos, né? 9 filhos. E teve filho bastante problemático na família, teve filho que foi internado como louco. A vida dele foi difícil, entendeu? Mas, como nós estávamos falando, é um espírito que veio no seu bojo com preparamento para aquilo, entendeu? Como diz o ditado, Deus não põe fardos pesados em ombros fracos, né? Só põe aquilo que a gente pode carregar. Então, 7 filhos. Nesse período, a Câmara Municipal do município neutro tinha como presidente Roberto Jorge Radoc Lobo, do Partido Conservador. Ao mesmo tempo, Bezerra de Menezes, já notabilizada pelo que? Atuação profissional pelo trabalho voltado à população carente. Desse modo, em 1860, em uma reunião pública, alguns amigos levantaram a candidatura de Bezerra de Menezes pelo Partido Liberal, com a representante da paróquia de São Cristóvão, onde então residia a Câmara. Essa Câmara, igual Volta tem a Câmara Municipal da Prefeitura. Lá no Rio de Janeiro, naquela época lá, era exatamente na paróquia, a paróquia que tinha lá em São Cristóvão, tipo paróquia, tipo uma igreja, né? É a que eles usavam como Câmara. Era no início, né, da situação difícil do Rio de Janeiro, né? Ciente da indicação, Bezerra recuou imediatamente, mas por insistência acabou, né, comprometendo apenas não fazer uma declaração pública de recusa dos votos que lhe foram outorgados. Aberta a urna e apurados os votos, o que aconteceu? Ele foi eleito, quer dizer, tá todo mundo confiando já na linhagem daquilo que ele poderia fazer, e eles levantaram a candidatura dele, eles mesmos elegeram ele, e como a situação estava muito difícil, a primeiro nível ele recusou, mas no sentido de respeitar o que as urnas iam fazer, e ele foi eleito. Aí veio os seus adversários, né, liderado por esse Radoc Lobo, era um camarada que, tipo assim, esse moleque, né, esse moleque que está chegando agora, não entende de política, mas isso e aquilo, chegar e pegar os cargos na frente da gente, né, que eles já estavam lá já, né, não estavam sendo eleitos,
Ele não gostou muito não. Argumentou que militares de segunda classe não poderiam exercer cargo de vereador. Isso era o cargo para vereador ainda, né? Desse modo, para apoiar o partido, olha só, ele não negou por causa disso, por causa do partido, que necessitava dele para o quê? Obter a maioria na Câmara. Decidiu requerer, né, exoneração do corpo de saúde. Aí ele teve que abandonar um cargo para poder ele atuar nisso aí. Aí, o 26 de março de 1861, desfeito o impedimento, ele ficou livre da situação. Ao que aconteceu? Foi empossado no mesmo ano. Foi reeleito vereador da Câmara Municipal do município de Nilton, para o período de quê? De 1864 a 1868. Aí já pegou um cargo de 4 anos, né? Que é um cargo de prefeito. O cargo de prefeito é o quê? 4 anos, né? Atualmente Mas isso aí, desde aquela época, a faixa de 4 anos. Aí foi eleito deputado, no caso de provincial, pelo Rio de Janeiro, em 1866, apesar da oposição do então primeiro-ministro Zacarias de Góes e dos chefes liberais, senador Bernardo de Souza Franco, Visconde de Souza Franco, e o deputado Francisco Otaviano de Almeida Rosa. Empossado em 1867, a Câmara dos Deputados foi dissolvida no ano seguinte, em 1868, devido à ascensão do Partido Conservador. Ou seja, era a política entre todo mundo, e ele ficava neutro, deixando as pessoas se eleger a ele, e ele cuidando sempre do serviço, com vários cargos empossados ao mesmo tempo, mas que continuando o seu trabalho na caminhada, né? Retornou à política como vereador no período de 1873 a 1885, ocupando várias vezes a função de presidente interino da Câmara Municipal, efetivando-se em julho de 1878, cargo que correspondia atualmente o cargo, no caso, de prefeito. Lembra que eu falei que ele foi prefeito? Nessa parte aí, ele foi deputado, foi vereador, e aí chegou o cargo de prefeito, entendeu? Aí, esse senhor que eu falei lá atrás, que é o Radoc, ele ficou indignado, né? E tinha aquela fofoca dos partidos, né? Que não pode isso, não pode aquilo. Por isso que ele renunciou lá atrás a um cargo, para que não trouxesse nada de prejuízo para o partido que ele fazia parte, para que os trabalhos fossem em frente. Ele ficou afastado, mas logo em seguida os impedimentos foram liberados e ele voltou com mais força ainda, que a vereador passou logo para ser deputado. Deputado ele voltou para ser prefeito, porque ele já tinha assumido o cargo de prefeito várias vezes no lugar do prefeito interino do Rio de Janeiro. Foi eleito deputado geral pela província do Rio de Janeiro no período de quê? De 1877 a 1885. Vocês viram como tem muita data perto, né? Muita data, que era muito cargo, muita coisa de responsabilidade, e com família grande ainda. Difícil, né? Se ele não arruma outra companheira, como é que ele ia fazer com 2 crianças pequenas e cuidar de tudo isso? Nesse período, acumulou o exercício da presidência da Câmara e do Poder Executivo Municipal. Foi membro
a partir de 1882, das comissões de obras públicas, redação e de orçamento. Gente, me desculpe, mas o Recidado está me atacando aqui. Conforme nós falamos, 1882, ele foi participar, membro dessa situação todinha da Câmara, da Comissão de Obra Pública, Redação e Orçamentos. Tudo na capuna de um homem só, é muita coisa, né? Muita coisa para ele tomar conta de tudo isso. O orçamento da prefeitura, essas coisas de responsabilidade de fiscalização de obra, tudo com um homem só, não é qualquer um que poderia estar nessa situação. Vida empresarial. Foi sócio fundador da Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos, em 1870. Foi sócio fundador da Companhia de Estrada de Ferro Macaé Campos. Eu nem sei, eu acho que teve uma ocasião que tinha trem. Até Cabo Frio, por Araruama, eu acho que chegou a ter trem. Depois eles terminaram com alguma coisa, cada político também, né? Então, Macaé Campos, Estrada de Ferro de Santo Antônio de Pádua, e pretendendo que ia levar essa Estrada de Ferro até Rio Doce, projeto que não conseguiu concretizar. 1872 foi o quê? Um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, fundado em outubro de 1873. João Batista Viana Drummond, depois Barão de Drummond, para empreender, né, a urbanização do do bairro, né, de Vila Isabel, que lá também não tinha estrada de ferro ainda. Também foi trabalho também de Bezerra de Menezes também. Em 1875, foi o que? Presidente da Companhia Ferro Garril de São Cristóvão, período em que os trilhos da empresa alcançavam o que? Os bairros do Caju e do bairro da Tijuca. Quer dizer, do Caju e da Tijuca tem uma distância bem longinha, né? Bem longe, e ele já alcançava na estrada ferro. Naquela época, ele já conseguiu colocar a estrada de ferro nesse lugar. Então, a gente vê que é muito trabalho para um homem só administrar. Aí vem a militância intelectual. Durante a campanha abolicionista, né, publicou o ensaio da escravidão no Brasil e nas medidas que convém tomar para extingui-la, sem dano para a nação. É uma ideia muito brilhante, né? Que hoje em dia as pessoas tomam uma decisão de alguma coisa sem prestar atenção nas consequências que vai ser lá na frente. Esses caras não, eles têm uma ideia fixa, mas eles olham o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Se aquilo vai trazer danos ou prejuízo para alguma coisa. E ele aqui fala sobre essa situação aqui, mas sempre traga dano para a nação. Em 1869, expôs o quê? O problema de sua região natal. Em outro ensaio publicado, prévio considerações sobre a seca no caso do Nordeste do Norte. Em 1877, alguns indicam que foi autor da biografia sobre o Visconde de
Uruguai e Visconde de Caravelas, personagem ilustre do Império do Brasil, e foi redator da Reforma, órgão liberal no município neutro, em 1869 a 1870, redator do jornal Sentinela da Liberdade. Aqui ele já estava trabalhando, fazendo trabalho de jornalista, né? Jornalista, ele foi médico, militar, jornalista, foi um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo escritor, tudo o homem que participou sem deixar se corromper com os problemas atuais que estivessem passando no planeta, no país, no caso. Aí vem a parte da militância espírita. Conheceu a doutrina espírita quando do lançamento da tradução em língua portuguesa do Livro dos Espíritos. Sem data no caso aqui, mas isso foi em 1875, através de um exemplar que lhe foi oferecido com dedicatória pelo seu tradutor, Dr. Joaquim Carlos Tavasso. Sobre o contato com a obra, o próprio Bezerra registrou posteriormente. E aí ele fala sobre essa obra, né? Maravilhosa, né? Aí ele fala desse contato que ele teve com o Livro dos Espíritos. Que ele fala aqui que deu-me na cidade e eu morava o quê? Na Tijuca. 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a viagem, a longa viagem no caso, disse comigo: ora, Deus não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, cadê? Deixa eu botar aqui tudo. Me perdi. Espírito e coisa e tal. Ah, tá. Que eu tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com o fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que era espírita inconscientemente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Ou seja, tudo que ele leu no Livro dos Espíritos parecia a ele que ele já sabia do que estava lendo nos Espíritos, já tinha na memória dele, né? Aí a gente faz um comentário, né? Esses Espíritos que vieram com essa preia de Jesus já foram tudo preparados. Nós outros viemos nessa época nossa para o aprendizado, porque somos renegados do passado e não viemos naqueles carros de predileção de alavancar a situação. Esses homens aqui foram os homens que vieram na frente para trazer esse legado para todos nós nos dias de hoje, as coisas chegarem mais amenas nos dias de hoje. E por tudo que está acontecendo no planeta hoje, está mais suave para todos nós, porque esses homens vieram na frente, né, e tiveram a predominância de passar por situações  mas eles vieram preparados, assim como os apóstolos, né,
Jesus falava sempre com eles: vocês outros, você não pode falar com aqueles lá fora, mas vocês não, vocês foram preparados para isso. Se não está fazendo, é porque não está prestando atenção, mas que foram preparados para aquilo. Agora, nós outros, somos espíritos da retaguarda, mas que devemos aprender tudo aquilo que é necessário e que esteja à nossa altura. Aproveitar, né? E se nós não aproveitar, não tem como. Aí, como lançamento periódico reformador por Augusto Elias Silva, em 1883, passou a elaborar com o quê? Com a redação, né? Passou a elaborar com a passou a elaborar com a redação de artigo doutrinário. Quer dizer, depois desse encontro com o Livro dos Espíritos, ele leu o Livro dos Espíritos e já começou esse trabalho, já começou a elaborar com esses artigos. Passou a colaborar com a redação de artigo doutrinário. Após estudar alguns anos as obras básicas de Allan Kardec, em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos, olha só, aos 55 anos que ele já estava de idade, perante grande público, estimado, conforme o seu biográfico, entre 1.500 a 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Em longa locução, justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. Quer dizer, nesse encontro que eles tiveram, foi o dia que ele se definiu o Espírito. Justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. E o evento chegou a ser o que? Referido como uma publicidade, no caso, no País. O País era um jornal que ele mesmo montou na época para dar algumas notícias. Muitas casas espíritas têm aquele jornalzinho, né? Hoje a gente já não está vendo mais, né? Que viu o Reformador, está vendo pouco também, mas quase toda a casa espírita de primeira, as casas espíritas maior, tinha assim, um informativo toda semana do que está acontecendo, das palestras, o festejo, alguma coisa, para poder ajudar o pessoal a ficar, interagir melhor, né? No ano seguinte, pedido da Comissão de Propaganda do Centro, no caso aqui no Centro da União Espírita do Brasil, esse centro é lá no Rio de Janeiro, não sei se existe ainda esse centro ainda, iniciou o quê? A publicação de uma série de artigos sobre a doutrina em O País. O País era o tal do jornal periódico, quer dizer, toda semana, tem uns dias certos da semana para sair, de maior circulação da época, com o nome de Estudo Filosófico Espiritismo, e os artigos saíram regularmente aos domingos no período de 23 de outubro de 1887 a dezembro de 1893.